Olá, galerinha linda do meu coração, como estão vocês hoje? Espero que vocês estejam bem, acompanhados do nosso querido amigo Jesus, da sua família, dos seus amiguinhos, animados, porque hoje a professora Esther está animada. Espero que vocês também estejam animados, aí onde você estiver. Bom, e aí, prontos para ouvir mais uma história? Vamos lá aprender mais um pouquinho sobre a palavra de Deus e sobre o que a história de hoje quer nos ensinar? Bora lá? Bom, a nossa história de hoje tem como título O Rei Não Reconhecido. Quando eu falo, crianças, para você a palavra rei, você já logo pensa, o rei é uma pessoa importante. Agora você imagina, se um rei chegasse aqui no nosso país, como é que nós, brasileiros, nos sentiríamos? Nós nos sentiríamos muito honrados, não é? Com certeza, o nosso presidente ia receber ele com honras e festa, não é? Porque nós, no nosso país, nós não temos mais um rei, pois o nosso sistema de governo é o presidencialismo. Mas há países ainda onde os reis são governantes. Por exemplo, a Inglaterra é um desses países. Lá o sistema ainda de governo é a monarquia. E há muitos e muitos anos atrás, viveu na Inglaterra um rei que começou a reinar com 23 anos. Esse rei, crianças, era o rei Alfredo. E o rei Alfredo, ainda hoje, ele é lembrado. Lá na cidade de Winchester, tem uma estátua em sua homenagem. Quando se pensa em um rei, logo vem à nossa mente alguém muito elegante, com roupas finas, uma coroa na cabeça. Mas pensa-se também que um rei vive aonde? Num luxo, né? Na riqueza, num belo palácio. Mas nem sempre é assim. Às vezes, os reis enfrentam dificuldades. E o rei Alfredo precisou lutar contra os dinamarqueses, inimigos da Inglaterra, durante algum tempo, por 9 vezes, até que eles fizeram as pazes. Foi por pouco tempo a retirada desses inimigos que voltaram a guerrear contra o rei, que se viu forçado a fugir da sua própria terra. Olha só, fazia apenas 4 anos que o rei Alfredo assumira o trono e ele agora viu seu exército ser espalhado e seu país nas mãos dos inimigos. E o rei Alfredo, então, sabe o que ele fez, crianças? Ele se disfarçou, olha só, ele foi e se disfarçou de caçador e passou a andar de um lugar para o outro sem lar e sem amigos. E isso também, criança, nos faz lembrar de um outro rei. Quem que é que você acha que é o outro rei que andou disfarçado nesse mundo? Ele deixou seu lar celestial, se tornou humano, nascendo como um bebê. E ele não teve um berço real, não. Esse rei, ele não teve um berço real. Olha só o berço aonde ele nasceu. Ele nasceu numa estrebaria, sendo colocado numa manjedoura. Isso mesmo, o Senhor Jesus é um rei superior ao rei Alfredo, pois Jesus é o próprio Filho de Deus e o único homem perfeito. Aí, aqui na Bíblia, no livro de João 1 e no versículo 11, fala bem assim, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então, Jesus, quando ele esteve aqui, ele não foi reconhecido pelo seu próprio povo. E o rei Alfredo, ele continuou disfarçado de caçador. Ele continuou disfarçado e em seu próprio reino. E um dia ele chegou à casa de um vaqueiro e bateu à porta pedindo hospedagem. Mas nem o vaqueiro e nem a sua esposa reconheceram o rei.
Eles o receberam de má vontade e mandaram ele vigiar o fogo. Falou, ó, já que você está aqui, ó, vigia o fogo aí pra gente. Cuida desses bolos que estão assando aí. Só que o rei não estava acostumado àquelas tarefas cotidianas. E ele não percebeu. Ele nunca tinha nem ido até a cozinha do seu palácio. Então, ele nem percebeu que os bolos estavam queimando. E a mulher do vaqueiro, quando viu o que aconteceu, falou aborrecida com ele. Você gosta de comer bolo bem assado, né? Mas não pode nem vigiar o bolo para que eles não comem, não queimem, seu preguiçoso. Nossa, o rei Alfredo ficou muito triste pela falta de amor do seu povo. Que situação difícil aquela para ele que tinha lutado tanto pelo bem-estar dos ingleses, dispondo a dar sua própria vida para trazer para eles a paz, a liberdade, a felicidade. O rei Alfredo, aquela mulher, crianças, e aquele vaqueiro, você e eu, nós somos pecadores. E nosso pecado nos separa de Deus e nos tira a paz, a alegria, a liberdade, a felicidade. Pecado, crianças, é tudo que desagrada a Deus, como briga, orgulho, inveja, mentira, palavrão. Em Romanos 3:23, ó, está escrito bem assim, ó, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então, todos nós, crianças, somos pecadores. E a mulher não podia reconhecer o rei Alfredo porque ele estava disfarçado de caçador. E quando Jesus veio na forma de filho do carpinteiro, Jesus também veio como? Disfarçado. Ele veio, ó, disfarçado. E as pessoas não o reconheceram como o Criador do universo. Aí, ó, aqui em João 1:10 está falando, ó, o verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Então, ó, Jesus, ele veio ao mundo, mas o mundo não conheceu ele. E Jesus Cristo, que é o Criador de tudo, Deus e Todo-Poderoso, que ama você, e a maior prova do seu amor por nós é a vinda de Jesus ao mundo. Então Deus provou o seu amor nos enviando Jesus. Jesus andou por toda parte ensinando sobre o Pai Celestial e mostrando total humildade. Então aqui, ó, no livro de Lucas, no capítulo 9:58, está falando, ó, o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Então o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, foi humilhado, recebendo o castigo do pecado que eu e você deveríamos receber, crianças. Ele não tinha pecado. Ele foi feito pecado na cruz. Então, ele foi, ó, crucificado numa cruz, foi feito pecado por nós. E nós não o reconhecemos como o Senhor e Salvador da nossa vida. Ele morreu por mim e por você. E ele não tinha pecado nenhum. Em 2 Coríntios 5:21 está escrito aqui, crianças. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Jesus é o justo que se deu por nós injustos, mas isto é, pecadores. Então ele é justo, ele nunca pecou, mas nós somos pecadores. Mas ele se tornou humano para que nós pudéssemos chegar a Deus. O Senhor Jesus morreu, foi sepultado, mas venceu a morte. Ele ressuscitou e está à direita de Deus no céu, onde os anjos o adoram. Muitas pessoas não reconhecem Jesus como seu único Salvador e vivem
presos na escuridão do pecado, inimigos de Deus. Se você nunca reconheceu Jesus, que somente Ele pode ser o seu Salvador, você pode hoje, criança, reconhecê-lo e recebê-lo em sua vida, pela fé. Porque Jesus é o presente de Deus para nos salvar do pecado. Então, o rei Alfredo, ele continuou por um bom tempo ainda vivendo como um mendigo, andando disfarçado pelo seu país, sem lar, desprezado. Mas um dia ele conseguiu reunir os seus soldados e atacou os inimigos de surpresa, espalhando de tal forma eles que eles fugiram da Inglaterra. E aí sim, o rei pôde voltar ao seu palácio e continuar o seu governo, sendo admirado por seu povo. Agora, vocês imaginam a surpresa daquele vaqueiro e da sua esposa ao descobrirem que aquele caçador que bateu na porta deles pedindo comida e abrigo era o próprio rei Alfredo. Imagina. Mas a Bíblia diz também, ó, que as pessoas desprezaram o rei Jesus quando ele esteve aqui na terra. Sim, ele foi desprezado. Ó. O rei dos reis foi desprezado quando andou por aqui. Então, crianças, o que acontece? As pessoas, quando Jesus andou aqui pela terra também, eles não o reconheceram como rei. As pessoas o desprezaram. E agora você imagina como é que essas pessoas que desprezaram Jesus, e muitos ainda desprezam até hoje, como é que elas vão se sentir quando souberem que Ele é o Salvador do mundo, quando Ele voltar. Imagina as pessoas lá na época de Jesus, quando Ele andou aqui na terra, que não o reconheceram também como Senhor e Salvador, que o desprezaram. Como será que eles se sentirão, hein? Deus o exaltou e lhe deu um nome sobre todo nome. Aqui em Filipenses 2:10 fala bem assim, ó, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor. Então o Senhor, o Rei dos Reis, virá um dia para buscar aqueles que o reconheceram nesse mundo como Salvador. E depois ele voltará para todos os salvos para reinar sobre toda a terra. E hoje, criança, você pode reconhecer Jesus como seu Salvador. Então, ó, ele fala bem assim, ó: eis que estou à porta e bato. Tá lá no livro de Apocalipse, no versículo 20, capítulo 3 e versículo 20. Está escrito bem assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, ó, Jesus, ele, assim como o rei Alfredo voltou para o seu trono lá na Inglaterra, Jesus também, ele voltou para o seu trono no céu. E ele está lá, ó. Ele assumiu o seu lugar de rei e ele está lá, assentado à direita de Deus Pai com a sua coroa. E assim como ele, o rei Alfredo voltou para o trono, ele voltou para o céu. E assim como o rei Alfredo, durante o tempo que ele viveu como caçador, andando como um mendigo para lá e para cá pela Inglaterra, ninguém o reconheceu, Jesus também, quando ele andou aqui na terra, o povo judeu não o reconheceu como Salvador, e hoje muitas pessoas também ainda não o reconhecem como Senhor e Salvador, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas se você reconhece que Jesus é o seu único
e suficiente Salvador, crianças, você tem que abrir a porta da sua vida, convidá-lo para entrar na sua casa. Assim como aquele rei, o rei Alfredo, bateu na porta daquele vaqueiro e sua esposa, Jesus também, ele está batendo na porta do seu coração, te convidando, como está lá no versículo de Apocalipse 3:20, está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Está escrito lá em Apocalipse 3:20. Então Jesus, ele está na porta do seu coração, te chamando, né? Batendo, esperando que você o convide. E você pode, crianças, hoje, nesse momento, convidar Jesus. Não deixar que ele seja um rei não reconhecido na sua vida, mas reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. Então você pode orar e falar: querido Jesus, eu reconheço que sou pecador e que somente o Senhor pode me salvar. Eu quero que o Senhor entre na minha vida e me perdoe o pecado. E obrigado, porque agora eu sou seu filho, filho de Deus. Amém. Bom, crianças, espero que vocês tenham gostado dessa história sobre o rei Alfredo e sobre o nosso rei Jesus também. E que você não se esqueça de chamar esse rei maravilhoso para entrar no palácio da sua vida, que é o seu coração. Bom, por hoje a nossa história é essa. Então, você entra no nosso canal, se inscreva, curte, compartilha, comenta, tá bom? E eu aguardo vocês no nosso próximo encontro para mais uma história empolgante e emocionante. Um beijo, galerinha!